Graças a Deus, meus amados. O pastor, professor da escola, né? Bíblica aí, o pastor José já chegou. Vou estar passando para ele, né? Para ele dar continuidade à Bíblica. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos que saíram a todos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus pelo privilégio de poder mais uma vez estar participando da escola bíblica, uma missão muito boa, qual vamos aprender muito em nome de Jesus. Amém. Conforme nos autoriza nosso pastor, nós vamos louvar a Deus com mais domingo, não é isso? E assim está sugerido também na lição de hoje, é o hino. Deixa eu ver se eu consigo aqui dos irmãos. 225 está sugerido aqui na lição. Nós vamos louvar a Deus neste hino. Amém? Glória a Deus. Na batalha contra o mal, ser valente, cego em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, e a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por
dia pelejando por Jesus, amém? Bendito seja Deus, querendo convidar os amados irmãos para fazer a leitura bíblica em classe, né? Glória a Deus. Quero, antes de tudo, pedir a um irmão para ler o textual, amém? Textual da lição que se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. E a verdade prática eu vejo, né? Muitos irmãos ainda não têm a lição, né? Muitos têm, né? Graças a Deus, os irmãos, aleluia, acredito que tem meditado também a lição de hoje, né? A sexta lição. Nós vamos estudar sobre pais zelosos e filhos rebeldes. Mas é tremendo, né? Pais zelosos e filhos rebeldes. Os irmãos encontraram aí, pessoal. Eu pedi para o irmão ler, amém? Textual. Textual. Vós, filhos, obedecei tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Maravilha, glória a Deus. A verdade prática diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comprometimento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Amém? Isso é uma verdade que é como diz a palavra, já chama verdade prática, né? Isso nós vemos na prática, no dia a dia, né? O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles, porque cada um tem as suas escolhas, não é verdade? Então quero convidar os amados irmãos para lermos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Juízes, capítulo 13, né? De 1 ao 7 e depois 24 do 1 ao 3. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos seus olhos, melhor, do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca
tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho bebida forte, ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus terríssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Versículo 7: porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Versículo 24: depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Juízes ainda 14, versículo de 1, 2 e 3. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e desfiarou o a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai por mulher. Porém seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás e tome mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Muito bem, essa é a leitura bíblica de classe, né? Nós vamos estar agora orando, não é isso? Convidando os irmãos para nós orar, agradecendo a Deus por esta leitura. Bendito seja o nome do Senhor. Ontem tivemos algo vazio, né? Culto maravilhoso. Não sei se minha esposa postou ou ainda vai postar, mas ela vai postar ainda. Glória a Deus, pois estávamos dirigindo o culto, né? Não teve como gravar,
mas foi uma bênção de trabalho para a glória de Deus. Recebemos o pastor Danilo, uma dupla lá, e foi uma bênção. Amém? Bendito seja Deus. Vamos estar orando nesta noite, agradecendo a Deus por esta leitura. Pai, muito obrigado a Deus por esta noite maravilhosa de estarmos aqui, uma vez mais reunidos em Teu nome, para Te adorar na beleza da Tua santidade e para aprender, Senhor, a Tua palavra. Que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha nos capacitar, nos dar, meu Deus, a luz, ao entendimento, para que possamos, meu Deus, a cada dia edificar a nossa vida espiritual de uma forma mais abrangente, ó Deus. Abençoa cada um dos Teus servos que aqui têm chegado, aqueles que não puderam chegar, meu Deus, que o Senhor visite, principalmente aqueles que estão enfermos, com a Tua bênção de cura, com Teu poder restaura, ó Deus, a saúde dos Teus servos, vai dando vitória a toda a Tua igreja. Essa é a nossa humilde oração, já agradecido em nome de Jesus. Também abençoa aqueles que estão, meu Deus, assistindo neste momento, através da internet, aqueles que vão assistir logo após, também ao término deste culto. Que a Tua bênção, meu Deus, alcance a cada uma destas vidas e eles possam ser também edificados para louvor e honra do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Podem sentar, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma lição muito boa da parte de Deus. Ela tem chegado em tempo oportuno, né? Porque a cada dia que nós estamos vivenciando sobre a face da terra, os irmãos sabem tanto quanto eu que está cada vez mais difícil, né? Pois os dias são maus, não é verdade? E a palavra de Deus, ela nos ensina a forma, a maneira de nós criar e educar também os nossos filhos. Bendito seja Deus. Instruir dentro da palavra, pois a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ficar velho ou vem envelhecer, não venha se desviar dele. Não é assim? E nós glorificamos a Deus porque a palavra, ela nos dá respaldo para que assim nós possamos criar os nossos filhos dentro da vontade de Deus. Amém? Amados, esta lição, ela tem um comentário muito forte, o qual abrange, além da introdução, 3 pontos, consecutivos, onde o primeiro ponto nós vamos ver os pais de Sansão, o cuidado, a preocupação que eles tinham com o seu filho. E o segundo ponto, nós vamos ver o nascimento de Sansão, a forma que ele nasceu e sua formação, E o terceiro ponto, nós vamos ver a fraqueza de caráter de Sansão, Até que ponto chegará a fraqueza do homem, não é verdade? Então nós vamos ver que a introdução desta lição, ela inicia assim: a história da família de Sansão se dá um contexto de pressão social,
escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel, apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel. Tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Podemos ver, amados, nesta introdução aqui, que a história dessa família, baseada aqui nessa passagem, que é muito rica, que é muito edificante, nós podemos ver que o sofrimento, dos filhos de Israel, ou dos israelitas, podemos ver que eles viveram uma perseguição muito grande contra os filisteus, e Deus, ele estabeleceu um desígnio de livrar os israelitas através de um homem, não é verdade? Mas nós podemos ver que essa situação, ela não ocorreu, acredito, de fato, pela ordem, ou pela vontade, ou pelo aquilo que Deus queria ou esperava ver através de Sansão. Porque a Bíblia mostra, amados, que Israel, ele, através de Sansão, em bons momentos, pôde sim receber livramento da parte de Deus, mas chegou um momento, através da rebeldia que havia em seu coração, dele perder aquilo que Deus havia lhe dado. Mas assim, por um tempo ali, nós vamos ver no decorrer desta lição que a rebeldia muitas das vezes provoca percas que não é favorável àqueles que servem a Deus, porque aquele que serve a Deus jamais deve dar vazão à rebeldia. Amém? Porque a rebeldia, amados, ela prejudica a ação de Deus, ela tira a qualidade do verdadeiro servo e da verdadeira serva de Deus. É por isso que dentro da palavra nós vamos ver
Deus sempre conta com a obediência daqueles que servem e seguem a Ele. Amém? A introdução me chamou a atenção, mas nós vamos observar também aqui algo que me chamou a atenção, que é o primeiro ponto: os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável, né? O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus. Por quantos anos? Por 40 anos. O sofrimento daquele povo foi um sofrimento, amados, que causou muitas perdas, muitos danos, porque a palavra mostra que o povo, eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus ou do Senhor. Vamos ver o que é que diz aí em Juízes, capítulo de número 13. E o versículo 1, Juízes 13, versículo 1. Pode ler. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Muito bem. Tudo isso por conta de quê? De mal atitude. Algo que gerou aos olhos do Senhor maldade, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, e os olhos do Senhor sempre estará atento a tudo e a todos. Por isso Deus entregou Israel, entregar para que Israel pudesse compreender e ver que Deus, Ele não estava satisfeito com tal atitude, com tal ação a qual o povo de Israel se encontrava. Os irmãos sabem tanto quanto eu que quando existe o momento em que o povo sai da presença de Deus, ele paga um preço muito grande. Eu conheço caso dentro ali de Vazinha, de pessoas que quando estavam na presença de Deus, era uma bênção. Era uma bênção. Tudo dentro dos conformes, em casa bem estabelecido, casa boa, trabalho, a família estruturada, todos servindo a Deus. E aconteceu dessas pessoas se afastarem da presença do Senhor. Isso dentro do lar de Vazinha. E o resultado
O diabo começou a trabalhar na vida dessas pessoas, porque quando a pessoa sai da direção de Deus, ele fica vulnerável. O adversário, ele acha a presa fácil, sim ou não? E o resultado, hoje, casamento destruído, olha aí, prejuízo. Casamento destruído, falta de emprego, até o último emprego que ele estava lá, saiu como ladrão. Está vendo? Até que ponto chegou? Bebendo, os filhos se desviaram do caminho do Senhor, e a situação não está boa. Esses dias o homem caiu na queda de moto, quebrou o maxilar, quebrou o braço. Foi necessário levar para Recife, e a situação não está boa. Já pediram até visita, e a gente vai visitar. Amém? Vai visitar porque, aleluia, nós queremos que essas vidas sejam alcançadas novamente pela graça de Deus. Amém? Mas é prejuízo andar contra a vontade de Deus. Podemos ver que os pais deste homem chamado Sansão, eles criaram da melhor forma possível, ensinaram, né? E observando sempre aquilo que o anjo falou, não é verdade? Porque eu acredito, amados, que Sansão, desde a sua infância, ele estava sabendo o que ele podia e o que não podia, não é verdade? Porque a criação dos pais foi uma criação educacional. Eles educaram no caminho do Senhor, porque eles tinham zelo de Deus pela vida do seu filho, e a promessa de Deus era muito forte. Através da vida deste menino, Deus daria o que? Livramento a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, amados, trazendo para os dias de hoje, porque a lição ela abrange os dias de hoje. Eu acredito que os pais, ou seja, a igreja de hoje, tem a incumbência de ensinar, não é verdade? De trazer o conteúdo de Deus, para que através da igreja Deus possa trazer livramento, Deus possa gerar fé, Deus possa trazer salvação para aqueles que, aleluia, vêm, observa ou está dentro da igreja. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. A mulher agradecida, nós podemos observar que esta mulher, irmãos, ela era estéril, ela não tinha condição de gerar, mas a Bíblia diz que por desígnio de Deus, o anjo do Senhor veio a ela, abriu a sua madre, e através dela, daquele ventre que não gerava, Deus trouxe um homem. Louvado seja o nome do Senhor, para que através dele pudesse, aleluia, livrar a Israel. Aleluia. Perceba que Deus, ele é especialista em fazer isso.
Os irmãos sabem, tanto quanto eu, que a forma que Deus, Ele se utilizou no Antigo Testamento, né? Foi uma forma que nos chama muita atenção, e até mesmo no Novo Testamento, a forma que Jesus também, Ele nasceu para trazer o que? O livramento ao povo aqui na face da terra. Livramento esse de morte eterna, não é? Mas Sansão é um tipo de Cristo. Nós podemos ver aqui que através deste homem, Deus, Ele, por desígnio, Ele disse: eu vou permitir que Sansão nasça, aleluia, para que através dele eu possa usar como canal de bênção para abençoar o meu povo na terra, para através dele Israel ser livre das mãos dos filisteus. Aleluia, glória a Deus. O casal era formado por um homem chamado que? Manoá, da tribo de Dan. Veja que as coisas de Deus, irmão, é tudo de conforme a sua vontade. Deus, Ele não se utilizou de ninguém fora. Ele se utilizou de quem? De um das tribos de Israel. Dentro do contexto, nós vamos ver que Manoá era de uma das tribos, a qual tinha 12, né, conforme o número dos filhos de Israel. A Bíblia diz que eram 12 tribos, e ele escolheu exatamente um da tribo de Dan, e a sua esposa, que era estéril. Veja, foi para esta mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. A onisciência de Deus e a onipotência dele fez com que a madre daquela mulher pudesse ser naquele momento aberta para ela poder gerar. Porém, concederais e terás um filho. Irmãos, o plano de Deus entra nesse exato momento. Desta forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes. Uma mulher que não tinha nem nome, não é verdade? Mas ela passou a ser vista. Por quê? Porque a mulher que não gerava, ela era discriminada no meio da sociedade. Você sabia disso? A mulher que não gerava, ela era discriminada. É por isso que Ana, ela chorou muito nos pés do Senhor. Através de quê? De Penina, a qual era a segunda mulher de Eucana. Ela podia gerar e Ana não gerava. E com isso ela chorou amargamente nos pés do Senhor, porque ela se achava desprezada no meio da sociedade. A primeira mulher de Jacó, ou seja, a mulher que ele mais amava, Raquel, né? A qual ele trabalhou 7 anos para casar com ela, ela era estéril também. E Deus, mais na frente, pela sua fé e pela oração, Deus abriu a sua madre também, para que ela pudesse gerar. Não é verdade? Então veja, irmãos, que Deus é especialista
de Isaac também era estéril. A mulher de Abraão era estéril também. E na idade de muito tempo, quase 90 anos, ela pôde dar um filho a Abraão, chamado Isaac, que era o filho da promessa. Amém? Bendito seja Deus. Então, amados, veja que Deus, ele tem propósito. E Deus não faz nada sem propósito. E Deus deu a esta mulher aqui a honra de poder gerar. Não é verdade? Ela passou a ser privilegiada no meio de outras mulheres, o qual o nome dela também é a mulher de Manoá. Olha aí, ó. O qual a Bíblia refere aqui, ela pôde gerar. Sucedeu o quê? Cenário, ou seja, no livro de Juízes, o nome dela agora está posto, ó, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Meu Deus, que palavra, né? O remidor de Israel. Israel estava preso, Israel estava, né, cativo, Israel estava sujeito aos filisteus, mas sua história é semelhante à de quê? De Sara, Rebeca, Ana, né? Tudo está na missão aqui. Irmãos, o remidor de Israel, quando nasce, Deus já começou a dar livramento a Israel. Não é verdade? Agora tem uma das coisas que nós podemos observar aqui no terceiro subponto dessa lição. Recebendo orientações divinas. Sansão, ele não podia fazer aquilo que ele queria, mas ele tinha que fazer aquilo que Deus lhe ordenava. Não é verdade? É assim que acontece na vida da igreja hoje. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Nós devemos estar sujeitos à vontade de Deus. Nas minhas poucas orações, eu sempre tenho dito a Deus assim: Deus, eu tenho certeza, Senhor, que se eu for servir ao Senhor como eu quero, o Senhor não vai se agradar. Mas eu quero servir ao Senhor como o Senhor quer, porque eu tenho certeza que o Senhor vai se agradar de mim. Né? Quando nós se coloca na posição que Deus quer, aí o negócio é diferente. Aí a coisa anda. Deus é glorificado, nós somos vitoriosos, e através de nós outras pessoas serão beneficiadas. Amém? Bendito seja Deus. Nós vamos ver aqui que o anjo do Senhor deu orientação bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isto porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Se nós observar a palavra nazireu, né, é uma palavra que abrange um sentido muito forte. A palavra nazireu, ela traz um forte significado de quê? De se abster daquilo que é impuro, daquilo que é reprovável aos olhos de quem? De Deus. É se separar,
é se precaver do mal, é não deixar que nada impuro venha manchar ou tirar, aleluia, a nossa origem dada por Deus. Amém, amados? Isto porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, ou seja, ele seria um homem separado, ó, escute isso, e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Ele estava, ou seja, a serviço, ou ele estava para cumprir um desígnio do Senhor. Mas o que me chama a atenção, amados, é que cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazirado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisas consideradas imundas, não poderia ter os cabelos cortados, olha aí, ó. Finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outra coisa que representassem uma quebra de voto de nazireu. Veja, amados, o tamanho da responsabilidade que esse homem tinha que carregar consigo para manter aquele mistério sobre a sua vida. E quantas coisas, muitas das vezes Deus, Ele nos orienta para que nós não venhamos perder a intimidade que temos com Ele e nem a presença do Espírito Santo. Não é verdade? A responsabilidade de Sansão era obedecer, ou seja, era cumprir o seu papel, a sua tarefa aqui na face da terra, sem desobedecer, sem afligir os desígnios de Deus aqui. Mas nós vamos ver no decorrer dessa lição que ele foi instruído. Os seus pais ensinaram de uma forma zelosa para que a sua vida pudesse ser uma vida, aleluia, agradável aos olhos de Deus, e através dele os planos de Deus se cumpriram na vida do seu povo. Mas Sansão, ele não cumpriu com seu papel, não é verdade? Ele não cumpriu. O sinopse do primeiro ponto fala de que o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. O casal aqui foram privilegiados por Deus, e eles ensinaram, passaram para Sansão. O segundo ponto, nós vamos ver a forma
o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, isso nós já vimos. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor, porque a mão de Deus estava sempre sobre ele, não é verdade? Agora, tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Ele sempre estava ali, no meio da tribo, né? Ele cresceu ali, dentro da vontade de Deus, sendo orientado pelos seus pais. Não bebia ou não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi provavelmente de um grande, melhor dizer, milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Veja que tudo isso estava sob os cuidados de Deus. A família de Sansão, o menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais, embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão. Podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade, né? Ou seja, eles viviam em harmonia, eles viviam de acordo com a vontade de Deus. E a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Eles viviam em uma harmonia que não escondia nada do outro, não é verdade? Isso é bom na vida conjugal. Quando o marido ele chega, conversa com a esposa, ele passa aquilo que Deus muitas das vezes trata com ele, ou de igual modo, né, a esposa recebeu algo de Deus, chega, conversa com o marido, né, e dentro daquele propósito, os dois vão orar, os dois vão buscar a face do Senhor, quem sabe pedir confirmação, quem sabe andar, né, de igual modo, para que a bênção do Senhor ela venha ser completa na vida do casal e na vida também de toda a família, não é verdade? Agora veja que Manoá orou incessantemente, pedindo orientação de como criar a criança. Porque hoje em dia, irmãos, para nós criar os nossos filhos, eu digo com muita convicção que muitos de nós, não é verdade? Aleluia, temos falhado em certas áreas, porque muitas das vezes esquecemos de pedir a orientação de Deus, não é verdade? E com isso, muitas das vezes, o filho, ele assim sai da presença de Deus, ele faz algo
reprovável, causa prejuízo, não só diante aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos pais, não é verdade? Por falta de quê? De orientação. E nós, pais, precisamos orar a Deus, pedir, Deus, nos ensine a criar os nossos filhos, a educar, aleluia, a conduzir eles em tua presença. Observe que Manoá, ele fez um papel excelente. Ele orou a Deus, ele pediu, aleluia, orientação de como criar aquela criança. Os dois estavam juntos e completamente à vista do anjo, né, subindo em meio às chamas do altar. Isso, irmãos, esse homem, ele buscou a Deus, fez um altar, né? Fez um altar porque era um homem de altar. E os irmãos sabem que no original do Antigo Testamento se fazia altares, né? Sacrifícios diante de Deus ali, como a Bíblia diz que Abraão, ele fazia muitos sacrifícios. Jó fazia sacrifício também pelos seus filhos, não é assim? A Deus, mesmo não vendo os seus filhos transgredir, mas mesmo assim ele levantava sacrifício e orava a Deus, para Deus assim estar perdoando os seus filhos se houvesse algum tipo de transgressão. Pois observamos, irmãos, que Jó, ele foi um exemplo de altar. Abraão, Isaac, irmãos, quando Abraão foi sacrificado, a Bíblia diz que Isaac conhecia. Ele viu que algo estava faltando no dia do sacrifício, não foi assim? Ele percebeu, ele disse: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, tem o fogo aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Né? Aí Abraão disse: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Não sabendo ele que era ele que ia ser, aleluia, sacrificado. Mas perceba, amados, que Deus, ele sempre ouviu o seu povo. Naquela época se fazia muito sacrifício em Manoá. Dentro daquele altar, daquele sacrifício, a Bíblia diz que o anjo do altar, ou seja, em sinal de estar recebendo aquela oração, aquele sacrifício, não é? Da mesma forma, nós vamos ver uma vez que Abraão, ele fez um sacrifício, a Bíblia vai dizer que 3 anjos de Deus foram enviados sobre a terra. 2 foi para Sodoma, para avisar Ló, e 1 ficou com Abraão. E Abraão, ele fez o sacrifício, e o anjo de Deus subia e descia na fumaça do sacrifício. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, como prova que Deus também recebia, aleluia, aquele sacrifício feito por Abraão. Isso é bom nós conhecer dentro da palavra. Assim, hoje não é mais necessário fazer aquele sacrifício da lenha, depois colocar um bezerro, ou um bode, ou um cabrito. O sacrifício hoje que nós devemos fazer, irmão, é através da nossa obediência e a fé. Quando dobramos o nosso joelho, aleluia, a orar a Deus, a buscar a face dele, nós temos convicção e certeza que a nossa oração está subindo, e através desta oração
nós podemos sentir literalmente a sua presença conosco. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Glória a Deus, porque a presença de Deus, irmão, aleluia, é real. Aleluia! Glória a Deus. Mas se faz necessário nós usar a fé como esse homem, manual sou, pedindo orientação a Deus através de oração, para criar os filhos. Assim é necessário que nós tenhamos orientação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, até mesmo aqueles filhos que já são criados, que já têm as suas casas, mas sempre, de vez em quando, chega diante de nós, Pai, pedindo um conselho, não é verdade? E o conselho que nós venhamos dar a eles é através de oração, através de oração na direção de Deus. Nunca devemos deixar de falar Cristo, dos planos de Deus para os nossos filhos. Ele pode ter barba já, ele pode ser pai de família, mas não deixa de ser filho. Não é assim, irmãos? Glória a Deus, e através de nós temos condição ainda, glória a Deus, de aconselhar, aleluia, de educá-lo. Bendito seja o nome do Senhor, dentro da vontade de Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus. Agora, amados, nós podemos perceber que neste aspecto podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente Sansão cresceu em um lar cujo relação baseava-se em amor, olha aí, comunhão, duas coisas importantes, glória a Deus, e piedade de Deus. Amor, comunhão e piedade de Deus, ou seja, a vontade de Deus estava dentro daquele propósito. Agora nós vamos ver o terceiro subponto do segundo ponto, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória ou transação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do Naziraísmo, né? Conforme está escrito aí em Números, né? Capítulo 6, versículo de 1 ao 7. Visto a violar progressivamente mais tarde, porque essa passagem vai mostrar aqui, ele matou, segundo os historiadores, ele matou um leão, né? E mais na frente, o leão ficou só as ossadas. E o que foi que aconteceu, que sucedeu? Ele vinha para o mesmo caminho, naquela ossada de leão, as abelhas tinham feito mel, e ele já começou a falhar, já começou
comeu mel, e não tem coisa mais forte que mel. E ele não podia comer nada forte, né? Porque o segredo da sua força não estava na comida física. O segredo da sua força estava em Deus e vinha de Deus sobre a vida dele. Amém, meus irmãos? Veja que a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Não é assim que a Bíblia diz? Porque a nossa força, ela vem de Deus. E a Bíblia nos orienta também a fazer da nossa fraqueza a força. Paulo certa vez disse: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, isso trazendo para os dias atuais em que nós estamos. Mas perceba que Sansão, ele começou a falhar desde aí, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles. Veja que os seus pais não deixaram a desejar, ensinaram, né? Agora, a desobediência, ela veio na vida de Sansão mais tarde, por ele não obedecer e transgredir, né? Ele quebrou a educação que ele recebeu da parte dos seus pais, né? O segundo, a orientação divina recebida, ele transgrediu. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraquezas de caráter e não honrou o voto que nasceu para com o Senhor. O que mostra que há pai zeloso que ensina seus filhos no caminho em que deve andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem um caminho oposto. Por isso, a partir de uma carta, ideia, ou de uma certa ideia, melhor dizer, a responsabilidade diante de Deus é individual, conforme Ezequiel 18:20. O que é que diz lá? Ezequiel diz, 18:20 diz assim, que a alma que pecar, essa morrerá. Aí diz, o filho, não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, mas a impiedade do ímpio cairá sobre ele. É o que está escrito aqui na palavra. O pai pode ensinar, e ele deve ensinar, mas quem vai, né? Quem vai decidir, muitas das vezes, é o quê? É o filho. Se quer obedecer, não. Se obedecer, é vitorioso, mas se desobedecer, paga o preço, e o preço muitas das vezes é alto. Não é assim? Nós vamos ver, para nós passar aqui para nós vamos deixar aqui o terceiro ponto do pastor, amém?
Glória a Deus. Mas o segundo ponto, os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazirato do filho, né? Então, eu glorifico a Deus e agradeço a Deus, amém, por esses dois pontos. O terceiro ponto fica com o pastor, amém? Graças a Deus, né, meus irmãos? Estamos aprendendo cada dia mais. Sansão, né? A história de Sansão. A Bíblia diz que ele ficou, né, sendo juiz ali em Israel por 40 anos, né? Mas poderia ter uma história mais bonita, né, pastor? Né? Liderou ali por 40 anos, mas com essas fraquezas, né? Deus mostrou que era Deus, né, na vida dele. Deus honrou com a parte de Deus, né? Mas a parte de Sansão, infelizmente, tem muitas falhas, né? Terríveis, né? Falhas terríveis. Desonrou seus pais, desonrou o próprio Deus. Então, vamos para o terceiro, o último tópico aqui, né? Fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou, né, o poder de Deus. Subestimou o poder de Deus. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com sua queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Pinar, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. E assim Sansão foi acostumando-se com as vitórias sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos se subestimam as circunstâncias que rodeiam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Amém? Por enquanto até aqui. Então, irmão, Sansão, aquele poder que vinha sobre a vida dele, né, aquela força que vinha sobre ele, era o Espírito Santo, né, que Deus pode observar que quando acontecia alguma coisa, Sansão ficava virado, né, Deus ali mandava o seu Espírito sobre ele, aquela unção do Espírito Santo. Ele ficava com aquela força, conseguia vencer o inimigo, né? Com uma queixada de jumento, ele matou mais de 1000 soldados filisteus, né? E ali, em outra ocasião, um leão, né? A Bíblia diz que o filhote de leão veio para cima dele, um leão já grande, crescido, ainda jovem, um leão jovem, e ele matou aquele leão, rasgou o leão no meio, como se rasga um cabrito. Então, ele, no passado do tempo, ele achou que era dele aquilo, né? Que ele, né, não era Deus na vida dele, mas ele se achou que podia vencer o inimigo na hora que ele queria, porque ele achou que aquela força era dele mesmo, né? E tanto ter vitória, ele começou a se orgulhar daquela força. E em vez de ele dar glória a Deus, ele começou a se exaltar com aquele poder de Deus que estava nele. Diferente de Davi, né? Dava glória a Deus em tudo, né? Fazia salmo, glorificando o nome do Senhor. Ele não, pode observar que a gente não vê ele dando glória a Deus, dando salmo para Deus, né? Dificilmente.
Só no final da vida, né, quando ele já estava cego, trabalhando ali no moinho para os filisteus, ele se arrependeu e pediu misericórdia a Deus, e aquela força de novo voltasse para ele. Deus deu de novo porque Deus é misericordioso, mas ele disse que ali foi o fim da vida dele, matou os inimigos, glorificou a Deus, mas ele também padeceu por conta de ter uma vida inteira de desobediência. Cremos, né, que no final da vida dele ele se concentrou com Deus, mas poderia, né, ter tido uma história diferente, né, ter morrido velhinho, né, na presença de Deus. Morreu ainda jovem. Então, aqui diz que muitos filhos também, irmãos, ignoram os conselhos dos pais, né, Natan? Muitos filhos ignoram os conselhos dos pais, seja o pai, seja a avó, né, seja o pastor da igreja, seja uma pessoa mais experiente do nosso convívio. Então o pai ali começa a dar uma coisa, quer dizer, esse negócio, né? E sai. Não, escute. Quem tem mais experiência, porque quem já viveu mais, já passou por a fase que você hoje está passando. É a fase hoje da adolescente, esse adolescente aí, do Natan veio reloado, né? Cheio de vida ali, cheio de experiência, né? E ali às vezes os pais dão um conselho, a avó, escute sua avó, escute seu pai, porque seu pai já teve essa fase, né? A fase de 13 anos, eu lembro muito bem, foi no ano de 94, eu tinha 13 anos de idade, achava que sabia tudo, né? Mas quando a gente vai ver, a gente não sabe nada, né? Com 25 anos eu já achava tal, já me achava muito experiente, eu estou olhando para 20 anos, 25 anos, meu Deus, 25 anos, não sei demais, comparado com hoje, né? Aí vai lá para 30 anos, né? 35 anos, né? Olhando para 35, até 35 anos, eu estou 40 anos, até 35 anos, eu estou 35 anos, hoje eu estou com mais experiência, eu estou 35 anos, eu não sei demais, né? Cada vez mais vai passando o tempo, mais experiência a gente vai adquirindo. Até não chega um tempo, né? Que a gente diz, né? Hoje eu não tenho mais aquele vigor de sempre, né? Hoje eu não tenho mais a cabeça como eu tinha há 20 anos atrás. Que é natural, né, irmãos? Mas tem a experiência para passar para os mais novos. Amém? Então os pais, os filhos têm que observar, irmãos, as experiências, né? Colocar em prática as experiências dos mais velhos, dos mais vividos, para ter uma vida tranquila na presença de Deus. Nessa Sansão ele tinha as regras que ele tinha que seguir, mas ele não seguiu. Ele não podia tocar em nada imundo, nem puro, né? Cadáver, né? Queria dizer forte, não podia comer nem a uva fresca, ele podia comer, tocar em nada impuro, mas ele fez tudo o contrário. Casou com uma mulher estrangeira, né? Os pais disseram, olha, não tem mulher aqui não, entre teus irmãos para se casar, por que tu vai casar logo com uma mulher estrangeira? Qual é o povo inimigo de Deus? Ele disse, eu quero porque agradou aos meus olhos. Quantos jovens no dia de hoje quer que agrade aos olhos? Mãe, eu quero porque agradou aos meus olhos. Então, muitas vezes agrada os olhos, não, mas não é uma coisa boa para a nossa vida. É boa só para os olhos, né? Por isso que nós temos que ter cuidado. Vamos para o segundo ponto aqui. A apresentação, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grande proeza que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio eu. É o inimigo dele, o eu, né? Então, o inimigo dele era o eu. Este levou a se subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. Por causa disso, passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa levou a não dar o primeiro lugar ao Senhor. Passou a buscar o prazer
a ansiedade, a luxúria. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, o inimigo de Sansão era ele mesmo, né, irmão? Com o passar do tempo ele começou a se achar, né? Procurar cada vez mais desafios perigosos, né? A lição não fala de Dalila, mas ele se envolveu com a mulher chamada Dalila, mulher experiente, né? Com toda a artimanha, né, de Satanás, né? Se envolveu com essa mulher, e a mulher conseguiu dobrar ele, a ponto dele contar o segredo dele, porque ele tinha força, né? Não podia cortar os cabelos, né? Nem comer nada imundo. Por isso que ele tem aquela força. E a Dalila conseguiu descobrir o segredo dele. De tanto brincar com as coisas santas, com as coisas de Deus, ele conseguiu descobrir o segredo para ela. E ali não foi ela que cortou o cabelo dele. Ela chamou os filhos de Deus e cortou o cabelo dele. E ele perdeu a força. Também perdeu a visão. Visão mesmo, e foi período negro, né, na história dele, né? De tanto brincar, irmãos, com as coisas de Deus, aconteceu isso. Porque não escutou os conselhos dos pais. Os pais não falaram lá atrás, Sansão, não tem mulher no meio dos teus irmãos para procurar, não? Mas ele não quis, eu quero porque me agrada. Casou com uma, não deu certo, deu luta lá naquele negócio, foi morto a mulher dele, foi morto o sogro, né? O inimigo se levantou, ele guerreou contra aquele povo sozinho. E depois, ele, mais para frente, ele procurou essa mulher, também filisteia, mas uma mulher maliciosa. Na verdade, a mulher foi paga, foi contratada para seduzir ele. E ele, no que ele tinha era seduzido através dos olhos, prepararam a mulher certa para poder seduzir ele. Ele sabia que a fraqueza dele era essa, era o ponto fraco dele, né? Para lembrar. Ele tinha um lado fraco para o lado da mulher. Então, prepararam a mulher certa, que era a salvando dele, para seduzir ele. E uma isca, né? E ele caiu naquela isca. Por isso nós temos que ter cuidado, né, irmãos? Vamos lá para o terceiro ponto. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16 e 16 até 18, a Bíblia escreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com as coisas santas. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas coisas que Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Amém? Então, nossa parte é o que, irmãos? Educar. Enquanto são pequenos, né? Ensinar a andar nos caminhos do Senhor. Quando ficarem grandes, se não quiserem viver mais, né, de acordo, né, com a fé de seus pais, se rebelarem, né, contra os pais, desobedecerem os pais, e for procurar viver outro caminho, a
a responsabilidade não é mais dos pais, é deles. Mas se a gente falhar com o pai, aí nós temos responsabilidade também. Mas nós devemos ensinar. Porventura na frente acontecer alguma coisa, a gente não ficar com a nossa consciência pesada. Então, a minha parte, como pai, como mãe, eu fiz. Então, por isso que nós temos que ensinar nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Os pais de Sansão ensinaram, alertaram, mas ele preferiu um caminho perigoso. E lá na frente ele se arrependeu. Mas quando se arrependeu, irmão, para a vida dele, terrena já foi tarde demais. Deus teve um proveito ali para, vamos dizer assim, para a obra de Deus, para o plano de Deus, teve proveito. Mas para a vida dele, já foi tarde demais. Quando ele se arrependeu, ele estava cego, trabalhando como escravo no meio dos inimigos, os inimigos zombando dele, zombando de Deus. Tinha muita gente ali. E ele pediu de novo aquela força. E pediu perdão a Deus, se arrependeu de tudo que tinha feito, cego. E Deus deu o cabelo dele, começou a crescer de novo. E Deus deu aquela força de novo a ele. Mas ali já era tarde demais, para a vida dele, E ali ele, com as mãos, a Bíblia diz que ele empurrou aquelas duas colunas que estavam próximas dele. E aquele palácio caiu e matou todos aqueles filisteus, aqueles príncipes dos filisteus. Então na vida dele, na morte dele, ele matou mais do que quando ele estava vivo. Mas também perdeu a vida. Não é o preço do pecado, o preço da rebeldia. Então Deus não quer que você sofra, que você tenha uma vida desmantelada e venha se arrepender só na hora da morte. Deus não quer isso para você. Deus quer que você viva, tenha uma vida abençoada na presença dele. Morra, se morrer por causa do Evangelho, é a morte honrosa. Mas Deus quer que você tenha uma vida na presença dele. Na hora que Deus te chamar, você deixar uma história bonita na terra. Amém? Claro que Deus salva aqui na hora da morte, mas não é isso que Ele quer. Ele quer que você tenha uma vida abençoada, que honre Ele no período da sua trajetória aqui na terra, como Paulo, honrou a Deus até no último dia. Pedro, João, todos eles, aquele jovem que morreu apedrejado, chamado Estevão, honrou Deus ali, honrou o Senhor, morreu jovem, mas uma morte honrada na presença do Senhor. Amém? Vamos concluir. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, a sua formação, o desejo de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e seus pais. No nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Altíssimo. Amém? Então seja luz, meu irmão, na sua casa, Seja exemplo na sua casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, seja exemplo na sua casa, porque seus filhos dependem do seu exemplo para ter uma vida abençoada de caráter cristão na presença do Senhor. Amém? Então vamos ficar em pé, meus amados irmãos. Estamos finalizando, agradecendo também ao pastor Josaildo, está nos ajudando, nas doutrinas, também na escola bíblica. Alguém trouxe oferta? Se alguém trouxe oferta, eu não vai passar rapidamente e pode estar passando no concluir. Vamos estar orando também já, pela vida financeira da igreja. Lembrando que amanhã tem discipulado com os novos convertidos, as crianças que vão estar se batizando. Amém? Amanhã é sábado, jovens. Glórias a Deus. Está passando, tá, irmãos? E no domingo tem um culto aqui
vai ter um culto também, vou fazer uma homenagem das mães lá também, aí vazio também, né, pastor? Só que tem um ciclo de oração amanhã à tarde, 1h da tarde lá em Vazio, e 3h30 da tarde aqui em Serra Talhada. Então venha para o ciclo de oração para a gente orar. Como você vai estar presente? Vamos para o lugar. Não, é agora. O discipulado. Amém? Então 9h da manhã tem o discipulado, né? Com os adolescentes. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao Papai do Céu por esse trabalho de hoje. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Deus bendito, abençoa, meu Deus, a tua igreja. Levando, meu Deus, os teus filhos para a casa debaixo da tua mão potente e poderosa, livrando de todo mal, de toda ação diabólica de Satanás. Cuida dos teus filhos, meu Pai. Uma noite abençoada, Senhor, em tua santa presença. Aqueles que estão acompanhando através do Facebook, meu Pai, posteriormente, através do YouTube, abençoa também, meu Deus. Eu vi que tem as pessoas acompanhando aí, Pai. Abençoa, trazendo, meu Deus, a luz do entendimento para o coração de todos, ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho. Assim que pedimos, ó Pai, que a tua mão, meu Deus, esteja sempre, meu Deus, nos defendendo, meu Deus, de todo mal, Senhor, nos protegendo de a todos os acidentes, de todo perigo, de toda ação do diabo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Então, o pastor vai estar dando a bênção, pastor. Glória a Deus. Faça assim com as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Santo Espírito do Senhor, seja com todos, desde agora e para sempre. Todos digamos amém. Glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão, que foi bom você ver.